Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui mais uma noite para louvar Ele, bendizer o nome dEle. Amém? Que Ele seja adorado através das nossas vidas. Honra, glória e louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus. Hoje eu estive ali no Barreiro. Eu fui ali no velório de uma mãe de um amigo nosso, pastor também, né? E tem uma palavra lá que a gente fala assim, tem um lugar que a gente vai que o pessoal está relutado, mas Deus sempre fala conosco, né? E o que a gente pode aprender dessa vida, que não somos nada, não levamos nada, a única coisa que a gente tem que preocupar é com a nossa salvação em Cristo Jesus. Muitas das vezes a gente, na rotina do dia a dia, na correria, né, a gente esquece, mas temos que parar e refletir, porque devemos honra, glória e louvor somente a Ele, Jesus. Ele é a fonte da vida, né? E sem Ele não somos nada, não vamos a lugar nenhum, porque a própria palavra dele fala que Ele é o único caminho que nos conduzirá aos céus. Amém? Vamos louvar o nome dele? Pai, nós te louvamos, Deus, porque Tu és santo, Tu és digno de glória, honra e louvor, Pai. Estamos aqui essa noite porque o Senhor permitiu. Estamos aqui, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, pela Tua graça, porque um dia ali, ó Pai, o Teu Filho morreu para nos dar vida, Pai, e vida em abundância. E possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, ter essa percepção, ó Pai, do que é o sacrifício do Teu Filho ali na cruz. Ó Pai, que possamos, ó Deus, estar preparados, ó Deus, como noivos do Cordeiro, para, Deus, encontrar, Deus, com o Senhor. Só possa, Deus, receber nosso louvor, nossa gratidão, ó Pai. Só possa ser adorado essa noite, ó Deus. Só possa, Deus, tomar o Teu lugar de honra, de glória, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Faz morada em nós, ó Deus. Seja conosco a cada dia, Senhor, nesse mundo que jaz o maligno. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor prometeu que estará conosco, ó Deus, até nos últimos dias, ó Pai. Possamos, Deus, perseverar e manter a nossa fé em Ti, porque só em Ti, ó Deus, podemos ter a salvação. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos sem bateria. Vamos com as palmas. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui agendado, a salvação tem carregado. Hoje a voz em meu coração, convidando-te
Que bonito, tem a coreografia, né? Como é que é? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Os irmãos lembrou, tá vendo? Glória a Deus. Aleluia. Ele é santo. Continua nas palmas, vai. Glória, glória, graça. Tu és santo, és poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei. Eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, eu quero minha vida em ti. Tu és santo, és poderoso, só tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo
Aleluia. Ele é o nosso Deus. Amém? Se próxima canção que a gente cantar, eu queria cantar ela depois. Depois do momento de dízimo, mas vamos cantar ela agora. Né? Quem crê que Deus pode fazer um milagre? Amém? Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou parado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Tenho poder, se eu estou parado por mim, nunca levantarás. Seu nome é Jeová Jireh, e as flores de fogo. Eu creio em ti, eu não vivo.
Cristo com todos nós, amém? Que bênção, né? 7 de setembro, estamos juntos, graças a Deus. É louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja toda honra e toda glória. Você não veio aqui ver o pastor Paulo, não, viu? Você veio adorar a Deus. Na sua adoração você viu o pastor Paulo. Nós não saímos de casa para ver o outro, não é nada. Nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Graças a Deus por isso. 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também nos suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio da sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Paulo está falando o seguinte, que Deus não multiplica a semente que nós comemos. Ele multiplica aquela que nós semeamos. Então você não pode comer a sua semente. Você tem que plantar. Porque Deus multiplica o nosso pão todos os dias. E nós temos certeza absoluta disso, que nada nos faltará. Porque o nosso Deus é o Jeová Jireh. Ele está conosco todos os instantes da nossa vida. E Ele não nos deixará faltar o nosso pão. Mas a semente que você planta, Ele multiplica. Ele abençoa o pão que você come. E multiplica a semente que você planta. Para quê? Para que vocês sejam generosos em todas as ocasiões. Para que você tenha para suprir aos necessitados. Melhor coisa é dar do que receber. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Eu gosto mais desse texto aqui. A semente deixou, e a sua generosidade que existe nessa semente ao que planta. Como que Deus multiplica essa semente? É um milagre que acontece na terra. Quando você planta e você vê brotar e aqui expande. Um pé de feijão dá mais de 100 caroços de feijão. Dá mais de 100 sementes. Você plantou 3, você colhe 100. Na nossa obra espiritual assim também, irmãos. Quando você semeia com ardor no seu coração, você vai colher muito. Não é barganha com Deus, não. Isso é resultado da nossa adoração. A nossa vida financeira é resultado da nossa adoração, da nossa generosidade. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe tudo sobre nós. Por isso que Paulo fala: Deus ama ao que dá com alegria. Porque tem gente que dá até sobra. Sobra muita coisa. Irmãos, olha para o nosso Brasil, irmãos. Milhões de toneladas que saem aqui do nosso Brasil no agronegócio. Sai muito. Estados Unidos taxou, não adianta não taxar, não. Semente está saindo do Brasil, está produzindo alimento para o mundo. E por que tem gente no Brasil que passa fome? A gente não entende uma coisa dessa. Tanta soja que manda para fora, tanto feijão que manda para fora, tanto arroz que manda para fora. Por que meu irmão está passando fome? Deus não multiplicou a semente do rico, mas o rico não é generoso dos pobres. Antigamente, você que é da minha idade ou para lá um pouquinho mais, as pessoas faziam a roça, plantavam feijão, plantava milho, plantava arroz. Na colheita, deixava 10% da colheita. Não colhia para os passarinhos e para os pobres que precisassem. É o dízimo. Então esse negócio de dízimo, e muitas pessoas metem o pau na internet, isso não é de hoje não.
Não é desse tempo esse dízimo, não é de agora não. Isso é de muitos e muitos anos atrás. Fazer prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, derramar sobre você bênçãos, sobre sua vida, bênçãos sobre isso. Sem medida na sua vida, você vai ter que distribuir para os outros. Planta uma horta para você ver. Planta uma horta. No cantinho da sua casa. Não, Zé, eu plantei uma hortinha, você falou, mas estou dando couve para os outros. Não dou conta de comer tudo. Tanto que produz. Então nós temos que aprender com a natureza. Porque se você semear, você vai colher. Quanto mais você semeia, maior é a sua colheita. Quanto mais você tem o coração na obra de Deus, mais Deus derrama bênção sobre sua vida. Só quem é crente, só quem é batizado do Espírito Santo, só quem tem uma experiência com Deus, tem essa experiência do dízimo. De como o dízimo é maravilhoso na nossa vida. O pai da Dininha falava que o dízimo era o termômetro do crente. Se quer ver se o crente é fogo puro, você vai dizimista. Irmão Dias, parabéns. Então o dízimo não é coisa de agora, não. Isso é de muitos anos atrás. E nós estamos cheios de testemunhos sobre dízimos. De pessoas que deu. Não com esperança de receber muito, não. Não fez uma troca com Deus, não. Mas ele deu porque ele é generoso. Ele gosta de contribuir. E na sua mesa sempre é. Sempre tem. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, não era crente, não. Eu não sei como que meu pai alimentava tantas pessoas. Pessoas que nem tinham chocotone, ficavam na minha casa. Um monte de gente que nem tinha chocotone, por causa do meu pai. 2 cômodos no banheiro. Dormia gente embolado em cima do outro. E não faltava. Tinha frango todo domingo e macarrão. Oh, delícia. Aquele macarrão com corante. Ai, uma sardinha. Nossa, eu quero comida de pobre. Que delícia. Nunca faltava, nunca faltou. Porque Deus ama aquele que faz com alegria. Amém? Os irmãos vão cantar uma canção. Quando vocês vão cantar a canção, você vai ter a oportunidade de pegar seu dízimo, sua oferta e a sua vida no altar do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus. O Senhor nunca deixa faltar nada para nós. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é o nosso supridor, meu Pai. O Senhor nos dá semente do nosso pão todos os dias. Mas às vezes a gente esquece de agradecer. Nós esquecemos de compartilhar com aquele que não tem. Nós esquecemos, meu Pai, de trazer para a tua casa a provisão para a tua casa. Nos perdoa, Senhor, por isso. E nos ajude, meu Deus, para que nós possamos, meu Pai, ter os nossos bolsos libertos, meu Pai, para a tua obra, meu Pai. O Senhor, meu Pai, possa fazer essa obra maravilhosa em nós, meu Pai, para que nós possamos ser crentes generosos com aqueles necessitados, meu Pai. E que o Senhor não nos deixe, meu Pai, esquecer da tua obra aqui, meu Pai, porque é nossa responsabilidade, meu Pai, de cuidar dessa obra. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado trabalho, o Senhor tem dado as condições, mas nós é que somos mesquinhos, pão duros, meu Pai. Mas tenha misericórdia de nós e nos liberta disso, meu Pai. Nos dê um coração generoso na sua presença. Muito obrigado pela semente que nós comemos. E muito obrigado por aquela que o Senhor nos dá e multiplica na nossa mão para que nós possamos semear. Muito obrigado por essa igreja, meu Pai, pelo ministério dessa igreja, cada membro dessa igreja, meu Deus, os que estão em casa, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não tenho mais pra onde ir, teu perfume está guardado em mim, as horas passadas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe melhor além de ti. Único
tua presença não sei viver, não existe vida em ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi a voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi a voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo irresistível foi a voz a te chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi a voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi a voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi a voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu, é tudo teu. Amém. Pastor Paulo. Graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos. Jesus nos ensina que a adoração ela pode ser feita com a nossa voz, mas também com o nosso espírito. Tem dia que não dá para cantar, né? Hoje é um daqueles dias, uma gripe muito forte que tem muitas pessoas aí, acabou por me escolher também, e a garganta ainda está bem comprometida. Mas como eu tenho um compromisso diante de Deus de estar com os irmãos, dentro dessa série de meditações que a gente está fazendo, achei por bem me esforçar um pouco mais e não deixar de fazer. Poderia ter corrido no quero dos pastores para nos ajudar, mas achei melhor a gente dar sequência
Vou só reduzir o volume da voz, a Débora vai nos ajudar ali com referência ao som. E com tranquilidade de Deus quiser, nós chegamos ao final da nossa reflexão desta noite. Gostaria também de dizer aos irmãos, o Sérgio pediu para justificar por que não está aqui todo hoje, ele vem todos os domingos. Hoje ele está trabalhando, está escalado para o trabalho hoje, então por essa razão ele não pôde estar aqui conosco também. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre, a partir da parábola das 10 virgens que Jesus conta em Mateus 25, no sermão profético, eu quero tratar com os irmãos dentro do tema sobre a importância de se estar preparado. Antes de lermos Mateus 25, um pouquinho antes, no 24, no versículo 34 e 35, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta é a certeza que nós temos, meus irmãos, quando nós estudamos e procuramos aprofundar um pouco mais sobre a volta de Cristo, sobre todos esses sinais, as evidências, quando nós tratamos das questões referentes à nossa atitude e nosso preparo para a volta de Cristo, essa deve ser a nossa convicção. O céu e terra, tudo nesse mundo pode acabar, mas algo que nunca vai passar é aquilo que Jesus diz sobre a sua palavra. Ela é eterna e é imutável. Por isso, nós precisamos ter a nossa atenção a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nada que Ele nos ensinou foi ensinado aleatoriamente. Tudo tem um objetivo. O Senhor nos diz que aquilo que foi escrito para a nossa edificação foi escrito. Portanto, nós lemos em Mateus 25. Obrigado. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Vamos acompanhar o que Jesus diz a respeito desta parábola das 10 virgens. Ele diz assim: o reino dos céus, então o reino dos céus será semelhante. Então ele trata daqui de figuras de linguagem para trazer uma comparação para que nós entendamos uma verdade eterna. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para nós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Vamos, versículo 13, juntos? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Senhor, nós temos diante dos nossos olhos a revelação escrita do Senhor, que é a Tua Palavra. Temos na nossa mente a palavra que verbalizamos e agora ela entra na nossa mente. Nós queremos que esta palavra aprofunde mais em nós, aprofunde o nosso coração, o nosso interior, o nosso ser, para trazer transformação interior, para por essa transformação interior em nós, as nossas atitudes exteriores sejam também transformadas pelo Senhor. Fala o nosso coração nesta noite, por meio da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, esse texto de Mateus 25, ele inicia o ensino que Jesus traz quando ele utiliza 3 parábolas no final do Sermão do Monte. Capítulo 24, todo o capítulo 24 é o Sermão do Monte, onde ele está preparando os discípulos para o final dos tempos e preparando as gerações futuras para o momento da sua volta. E ali, nessa conclusão do Sermão do Monte, ele vai então proferir 3 palavras, 3 parábolas que vão então fechar tudo aquilo que ele vem dizendo desde esse primeiro versículo, capítulo 24. E ele traz então para a gente alguns ensinamentos que precisam ficar muito vivos em nós, muito claros para a nossa vida. Então ele traz agora, nesse capítulo 25, essa parábola dessas 10 virgens, que ela serve como um aviso, é uma palavra de alerta que o Senhor traz para nós, para que a gente possa diferenciar na nossa vida prática o que é uma fé superficial para aquilo que é uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que está em ação. Esse é o objetivo de Jesus através dessa parábola. A cena que se descreve aqui, nesse capítulo 25, é o cenário de um casamento. Alguns costumes que haviam dentro da cerimônia matrimonial, dentro da cultura judaica na época. De forma bem resumida, não dá para a gente detalhar muitas coisas aqui, o casamento normalmente era feito após o pôr do sol, já no início da noite. Dentro desse cortejo que eles faziam, o noivo saía junto com os seus amigos, caminhando, e ia em direção à casa da noiva, mas já no anoitecer. Esses noivos também levavam tochas para iluminar a passagem, o caminho desse noivo até chegar à casa da noiva. Do outro lado, a noiva também, ela se preparava, e no seu preparo, ela se preparava juntamente com as suas amigas, que eram, aqui o texto chama de virgens, e elas, com elas ia ter um cortejo próprio. E segundo a tradição judaica, quando acontecia esse encontro para o casamento, ele era cercado de muita festa, muita música, muitos cantores. Então, essas festas de casamento, elas tinham também duração de muitos dias. Não era hoje como nós temos em nossa cultura. Então, era necessário um preparo para esse tempo. O versículo 5 fala sobre
a demora, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Essa era uma possibilidade dentro de qualquer casamento de haver atraso. Só que dentro da cultura judaica, o atraso, quem atrasava era o noivo, né? Hoje quem atrasa são as noivas, né? Elas é que deixam esperando, né? Horas e horas ali, né? Horas é exagero, né? Nos minutos. Então, muitas vezes eles se atrasavam também. Por isso que o texto fala aqui que eles houve a demora, houve o atraso dele. E quando havia esse atraso, tinha que haver então essa previsão de que se houvesse atraso, as lâmpadas seriam apagadas. Então era necessário estarem com suprimentos para isso. Então Jesus vai dizer que o reino dos céus então é semelhante a essas 10 virgens que tomam as suas lâmpadas e saem ao encontro do esposo para esse simbolismo do casamento. Tem algumas questões aqui que eu quero dizer para vocês, mostrar para vocês, alguns simbolismos que esse texto nos traz. E a partir desse simbolismo a gente vai poder entender bem o que Jesus está querendo dizer para nós e traz-nos também esse entendimento de que não é um ensinamento que Jesus deu visando o passado, visando simplesmente uma cultura judaica, mas diz respeito a todos nós, porque esses elementos, todos eles têm um significado muito grande. Essas lâmpadas, elas trazem para nós um entendimento a respeito da nossa fé, nossa profissão de fé. A nossa profissão de fé, ela se expressa por aquilo que nós fazemos, mas ela é demonstrada também, expressa aquilo que nós falamos, mas ela é demonstrada também naquilo que nós fazemos. A lâmpada, por exemplo, ela é um objeto, lâmpada não como nós temos hoje, as lâmpadas, né, luminárias que tinham naquela época, né, tipo aquelas lamparinas mais antigas. Elas representavam algo importante, que se elas estivessem sem azeite, elas não tinham finalidade. Ela poderia servir como objeto decorativo, mas não tinha finalidade. Muitas vezes a vida das pessoas, muitas das pessoas, elas até declaram a sua fé no Senhor Jesus em algum momento, mas elas se tornam meros objetos decorativos dentro de uma igreja. Por quê? Porque falta o que se colocava dentro dessa lâmpada, que é o azeite. O que fazia essa lâmpada ter uma finalidade não é a aparência exterior, mas é o azeite colocado dentro dela. E esse azeite, ele é a representação da presença do Espírito Santo em nós. Significa o seguinte, que se nós não tivermos essa presença ativa do Espírito Santo em nós, somos objetos que estão ali perto, mas sem utilidade. Sem esse azeite, a nossa vida ela perde a razão de ser, de ser uma vida do Senhor, precisando desse Espírito Santo em nosso coração, na nossa vida do dia, todo dia. Outra representação importante para nós entendermos isso aqui, essas virgens que o texto diz aqui, expressam exatamente a vida de todas as pessoas que um dia disseram seguir a Jesus. As prudentes exemplificam aquela que deram a sua profissão de fé, mas são pessoas que cultivam uma relação verdadeira, uma relação íntima, verdadeira com o Senhor. É alguém que tem a oração, a comunhão com Deus, que sente em si a necessidade de colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Aquelas virgens chamadas de loucas podem ser
representadas então por aquelas pessoas que têm uma fé vazia, superficial, uma fé que não se expressa através das ações. A Bíblia diz que uma fé sem ação, uma fé sem atitude, sem obras, uma fé morta, inútil, completamente inútil. Então, quando nós olhamos para esses dois cenários, dessas virgens, as prudentes e as loucas, nós vemos aqui a representação dos cristãos. Todas vezes estamos todos nós reunidos no mesmo lugar. As 10 estavam na mesma casa, estavam no mesmo lugar, aguardando o momento da festa do casamento. Mas 5 delas cuidavam com zelo da vida delas com o Senhor. 5 delas eram negligentes. Embora estivessem juntas, elas tiveram comportamentos diferentes. Quando a gente olha isso aqui, a gente olha para a igreja como um todo. Nós temos dentro da igreja pessoas assim, pessoas que realmente levam a vida cristã a sério, comprometidas com Jesus, com a palavra, com a obra do Senhor, querem estar reunidas, querem estar em comunhão com o Senhor, querem ter uma vida de oração, querem estar prontas para esse momento. Mas tem aquelas que são negligentes, totalmente negligentes, totalmente irresponsáveis com a missão dada pelo Senhor a cada uma delas. Vimos esses dois grupos muito claros nessa parábola que Jesus contou, e nós vemos hoje muito claro esses dois grupos de pessoas na vida da igreja no seu dia a dia. Muito fácil identificar isso em nosso dia a dia. Também, meus irmãos, tem uma outra coisa importante ali, que quando elas pedem o azeite para outra, no versículo 9, nós vemos ali também a impossibilidade de fazer isso. Não tinha como transferir o azeite. Isso lembra-nos uma outra coisa também importante. A nossa fé, ela é individual, tem que ser cultivada individualmente, e cada um de nós é responsável por aquilo que fazemos a partir da forma como preservamos a nossa fé. E depois nós vemos no versículo 10, quando elas voltam querendo entrar, a porta já estava fechada e elas não conseguem mais entrar porque a porta se fechou, e Jesus vai dizer que eu não vos conheço. Isso serve, meus queridos, de um aviso solene, um aviso vindo da parte de Deus para todos nós. O tempo da graça, ele deve ser aproveitado, o tempo que a porta está aberta. Chega o momento que a porta se fecha. Quando ela se fecha, não vai se abrir mais. Quando a porta da graça se fecha, agora o que vem é o juízo, é a justiça. Então nós precisamos, enquanto a porta está aberta, nós precisamos estar preparados, porque o dia vem, Jesus vai voltar, nós sabemos a hora, e ele diz no texto que nós lemos no final do texto, diz o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Está dizendo o seguinte: uma coisa é certa, ele virá, o dia e a hora ninguém sabe, mas por isso ele diz: o preparo tem que ser contínuo. Então, para que esse preparo seja contínuo, nós precisamos de ter algumas atitudes em nossa vida. Uma das atitudes que precisamos ter é uma atitude de vigilância. O capítulo 25, versículos 1 a 5, vai nos relatar exatamente a respeito de se estar em vigilância. Aquelas 10 virgens saíram ao encontro do noivo,
mas somente 5 delas estavam preparadas. Estar na igreja é muito bom, meus queridos, mas estar preparado para o encontro com Cristo é muito melhor. O nosso objetivo tem que ser estar preparados para este encontro com Cristo, e para isso é preciso vigilância. E vigilância não é só ficar ali no berço esplêndido esperando o momento chegar. Não. É viver uma vida ativa, é ter ações, é ter atitudes. Atitudes que aquelas 5 loucas não tiveram, mas atitudes que as 5 prudentes tiveram. Então precisamos de algumas questões importantes durante esse tempo. Precisamos de vigilância constante. Repito, não sabemos quando vai voltar. Jesus vai voltar, mas sabemos, na verdade, que Ele diz que Ele vai voltar. Nós temos que estar prontos. A nossa vida tem que estar preparada. A vigilância, meus irmãos, é fundamental para isto. E quando nós exercemos a vigilância, nós precisamos evitar todo e qualquer tipo de distração na nossa vida. É muito fácil nós nos distrairmos com outras coisas, e essas distrações tirar de nós o nosso foco. Nos distraímos até mesmo com atividades da igreja, nos distraímos com o nosso lazer, com o nosso trabalho, nos distraímos com aquele nosso egoísmo, com o nosso orgulho, nos distraímos com tanta coisa no nosso dia a dia. E a distração, ela pode custar muito caro para quem for surpreendido por Jesus nesse dia da sua vida. É preciso estarmos prontos. E como é que nós evitamos a distração? Evitamos através de uma vida de oração, através de uma vida de aprofundamento no conhecimento da palavra do Senhor, através da nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso vai trabalhando em nós os valores cristãos, valores espirituais dentro de nós, para nos distanciar de toda essa distração que nos cerca. Mas precisamos também de uma outra coisa, se nós queremos estar preparados, é sermos prudentes em nossa preparação. Versículo 6 ao versículo 9 nos fala sobre essas virgens prudentes que previram que precisariam de mais azeite do que aqueles que elas tinham normalmente dentro das suas lâmpadas. O texto diz que elas, além do azeite que elas tinham, elas levaram outro azeite nas suas vasilhas. Elas previram que precisariam de mais. É melhor sobrar, como é que a gente diz? Do que faltar. Então vamos levar. Meus queridos, precisamos na nossa vida, para que essa prudência aconteça, nós precisamos de ter planejamento espiritual na nossa vida. Porque a prudência, ela fala exatamente de nós estarmos nos suprindo daquilo que nós precisamos na nossa vida. E para isso nós temos que cultivar uma fé verdadeira no Senhor. E não é na igreja no domingo, não é só aqui na igreja, é diariamente. Precisamos alimentar a nossa fé diariamente através da oração, do estudo da palavra de Deus, da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus. Então, quando nós olhamos para esse ensino, nós vemos que precisamos exercer essa prudência. Mas essa prudência também é preciso, para que ela exista, evitar dependência dos outros. Parece contraditório. Se a Bíblia diz que nós precisamos levar a carga uns dos outros, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos sim fazer isso, mas no que diz respeito à nossa fé,
ela é totalmente individualizada, é pessoal. Aquelas virgens prudentes não podiam dividir o óleo que elas tinham, o azeite que elas tinham com as demais, porque senão faltaria para elas. Nós não podemos, meus irmãos, ficar esperando que a nossa fé funcione por causa do outro. Não é a vida cristã do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu tio, da minha tia, do meu marido, da esposa. Não, sou meu. Porque a Bíblia diz que cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo para que receba o que foi feito por meio do corpo, bem ou mal. Cada um é individualizável. O pai, ele pode ser o exemplo, ele pode ensinar o filho, mas ele não pode mudar o coração do filho. O coração do filho é uma escolha que ele faz de transformação. E cada um, então, é responsável diante de Deus. Então, nós não podemos pensar que nós podemos ficar dependendo da fé das outras pessoas. Podemos orar uns pelos outros, claro, e devemos fazer isso, é mandamento do Senhor. Mas no que diz respeito à nossa fé diante do Senhor, ela é pessoal, totalmente individual. Você é responsável por aquilo que você faz ou deixa de fazer diante do Senhor. E aqui não há questão de você dizer, porque fulano de tal fez isso ou aquilo que eu não gostei. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua responsabilidade, seu compromisso pessoal, espiritual, individual com Deus. E a prudência, meus queridos, nos ensina também que nós precisamos planejar a nossa vida também para o futuro, para viver com o Senhor na eternidade. Não é só agora, precisamos estar preparados, mas nós não podemos adiar essa preparação. Os versículos 10 até o versículo 13 fala que elas foram comprar, e depois, enquanto foram comprar o azeite, então o esposo chegou. As que estavam preparadas entraram, foram para a festa. E a porta se fecha, depois chegaram as outras, virgens que foram comprar, pedindo para abrir, e ele disse que não conheço. Vejam, meus queridos, aqui nós aprendemos algumas coisas muito importantes também. Aprendemos que aquelas virgens insensatas deixaram a preparação necessária para depois. Depois nós fazemos isso. Depois eu faço isso. Depois eu começo a orar. Depois eu começo a ler a Bíblia. Depois eu começo a ir aos cultos. Depois eu começo, esse depois nunca vai chegar. Mas deixaram para depois. Não levaram. Não é que elas não tinham recursos. O texto diz que elas saíram para comprar. Ou seja, elas tinham os recursos financeiros para comprar aquele azeite, porque não trouxeram de uma vez, porque deixaram para depois. Então isso aqui Jesus está dizendo que tem muita gente vivendo assim hoje. Tem muita gente vivendo assim hoje, deixando para depois. Vou deixar para depois. E depois pode ser tarde demais. Pode não dar tempo para depois. Então precisamos, meus irmãos, não adiar a preparação de forma alguma. A oportunidade de entrar nas bodas do Cordeiro, de estar com o Senhor no céu, é algo que não pode ser adiado de forma alguma. Então é assim como essas virgens insensatas, não podemos deixar a preparação para depois, meus queridos. O tempo é hoje, é agora, é urgente. É urgente porque a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar prontos para esse momento. E essa necessidade de prontidão, ela tem que ser algo constante em nossa vida. Contínuo. Você vive hoje
Todos os dias tem que viver hoje pensando que Jesus pode voltar hoje. Você não sabe. Ele pode voltar no abrir e fechar de olhos. Nós temos que estar prontos para isso. Portanto, essa vigilância, essa prudência, esse cuidado deve ser algo que está muito vivo em nós para podermos encontrar com Jesus Cristo. Portanto, diante de tudo aquilo que nós lemos, vimos e ouvimos hoje, nós aprendemos algumas coisas importantes que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Aprendemos que essa parábola das 10 virgens nos ensina que a vigilância e a prudência são fundamentais para a nossa preparação para a volta de Cristo. Aprendemos também que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele voltará. Por isso nós precisamos estar prontos o tempo inteiro. E aprendemos também que devemos ser como as virgens prudentes, de sempre vigilantes, e não deixar para amanhã esse preparo que precisamos fazê-lo. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto e lembramos o texto que Jesus diz aqui que a porta se fechou, no versículo 10, e o versículo 12 ele diz assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Nós podemos então lembrar de um outro ensinamento que Jesus nos trouxe sobre isso, lá no Sermão do Monte de Mateus capítulo 7, quando Jesus está ali preparando os seus discípulos. No final do Sermão do Monte, ele diz assim em Mateus 7, versículos 21 até o 23, ele diz assim: nem todo o que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desde que Jesus havia no início do seu ministério, Mateus capítulo 7 está bem no início, havia acabado de chamar os seus discípulos, ele já havia alertado quanto a isso. E no final do seu ministério, no sermão profético, um pouco antes dele ser crucificado e morto pelos nossos pecados, ele vai trazer o mesmo ensino para dizer o seguinte: olha, é preciso que haja preparação. E a preparação, ele diz aqui o seguinte: não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Não é o cargo que eu tenho, não é se eu toco bem, canto bem, prego bem, se qualquer coisa que eu faço na igreja. Não, Jesus está dizendo aqui que não é isso. Ele diz em Mateus capítulo 7, e as pessoas dizem: Senhor, no teu nome nós fizemos tudo isso. Jesus não disse que elas não fizeram. Sim, elas fizeram. Mas ele vai dizer o seguinte: vocês fizeram muitas coisas, mas não conheço vocês. Sabe por quê? Porque os pecados de vocês são muito maiores do que as obras de vocês, do que as atitudes de vocês. Porque, meus queridos, diante de Deus, as nossas atitudes, elas falam muito mais que as nossas palavras. As nossas atitudes, elas são muito mais evidentes do que as nossas palavras. Cuidado com aquilo que você faz no seu dia a dia. Cuidado com o seu comportamento no seu dia a dia. O Senhor conhece o seu comportamento. Nós conhecemos você como membro da igreja, quando você congregando aqui, no dia que você vem, alguns demoram para vir, outros vêm um dia, faltam várias e várias semanas. Mas
Nós conhecemos as pessoas que estão aqui, mas Jesus sabe aquilo que você fala, você pensa, onde você vai, com quem você está, os seus negócios, os seus atos, suas palavras. Palavras de amor, mas palavras de maldição, palavras de calúnia, palavras torpes, palavras imorais. Ele sabe tudo isso. E Ele vai dizer para essas pessoas: eu não conheço vocês, por causa da iniquidade de vocês. Meus queridos, precisamos reavaliar a nossa vida e lembrar que Jesus quer que haja em nós um coração transformado. Muito mais do que simplesmente estarmos na igreja, termos membros da igreja, isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o nosso coração transformado e uma vida que reflita a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, para que no dia final nós não venhamos a ouvir esta palavra de Jesus: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Uma palavra dura, mas que Ele diz que Ele vai dizer, se não houver arrependimento e transformação na nossa vida. Eu concluo nesta noite com você com o texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Texto onde Paulo exorta os cristãos a permanecerem vigilantes e preparados para a vinda do Senhor. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 6: Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos alertas, acordados, de prontidão o tempo inteiro. Não durmamos, mas vigilância, meus queridos. Vigiemos. Vigilância não é você vigiar a vida do outro, é você vigiar a sua vida diante de Deus. Vigilância. Como está a sua vida diante de Deus? Você está pronto? Você tem condições de dizer para o Senhor que você está preparado para este momento, para este encontro? Que nós possamos, como igreja, estar, portanto, sempre preparados, com nossas lâmpadas acesas, com azeite de reserva guardados, através da presença da palavra, da oração, da comunhão com Deus, com os nossos irmãos, aguardando com esperança e prontidão a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, porque Ele virá. Ele virá. A sua palavra é clara e certa. Ele virá. Que o Espírito Santo do Senhor enche o nosso coração nesta noite dessa verdade. E que nós possamos realmente viver preparados como se hoje fosse o último dia para o nosso encontro com o Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos orar. Senhor, diante desses tão profundos desafios da Tua Palavra para nós nesta noite, pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa nos capacitar para entender esta Palavra. Mas, sobretudo, que esse Espírito Santo nos mostre que nós precisamos de uma transformação radical em nós, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que haja perdão, para que haja libertação mesmo em nossas vidas, Pai, para que a gente possa estar pronto para encontrar com o Senhor. Quantas coisas nos prendem nesse mundo, Deus. Quantas coisas têm tentado tirar o foco da nossa vida do Senhor e colocarmos o nosso foco em nós mesmos, no nosso presente, no nosso futuro aqui na terra. Queremos trabalhar, queremos programar a nossa vida, projetar tudo para os próximos anos, mas sempre lembrando de nós mesmos.
Mas Deus, precisamos que o Senhor possa nos fazer mudar o foco da nossa vida e que nós possamos começar a olhar para o Senhor de uma forma diferente. Lembrando que esse tempo está findando e precisamos estar prontos para esse dia final, para que ali estejamos também com o Senhor no reino celestial. Pai, prepara o nosso coração e faça com que a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante, mais que espada alguma de dois gumes, que ela penetre dentro de nós, conforme diz a Tua palavra, e trazendo a nós a necessidade de uma mudança radical, diária em nossa vida. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco e testifica em nós por meio da Tua palavra todo dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus queridos, na próxima semana nós vamos tratar sobre um outro tema. Esperamos até que a garganta já tenha condições melhores também, né? E a própria condição física também já tem condições melhores. Não sabem que esse momento dessa vida acaba com a condição física sendo debilitada também. Mas semana que vem a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Essa volta de Jesus, para alguns, uma palavra de esperança, para outros, uma palavra de terror. Vamos trazer um paralelo sobre essa esperança e sobre o terror. Então, você esteja aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer, para que você esteja pronto no momento da volta de Jesus. Amém? Amém.